muito bom, pessoal. Olá, querido doutor. E aí, Gabriela? Beleza aí? Chique! Tranquila? Que maravilha! Que Vamos aí. prazer, que alegria! Prazer é meu. Professor, meu eterno professor, pessoal, eu estudei pelos livros do professor, processo penal. Depois eu vim a ser professora de direito civil, mas nada contra o penal. E o meu irmão se espelhou também no professor, foi fazer o MP, já está aí também. Muito E bom, coisa boa. professor. Muito bom, muito bom. Aí, Minha, Gabriela. minha família toda adora o direito, né? E eu até Ah, falei é? para os meus amigos, Ah, eu até falei para os meus amigos, pessoal, a live não é de direito, a live é para todo mundo, porque o assunto interessa a todos, não é? sim. Não, mas não é o assunto do momento, né? Falar do Supremo, né, Gabriela? É o, é É, o, é o assunto de todo mundo, né? Do Brasil todo, né? verdade, verdade. Pessoal, assim, é impossível não conhecer o Dr. Rogério Grego, tá? Ele foi o fundador, membro fundador do Instituto de Ciências Penais, o ICP, e da Associação Brasileira dos Professores de Ciências Penais. Tem pós-doutorado, doutorado, mestrado, especializações, é autor de maravilhosas obras, influencia as pessoas na academia, né? Dá aula até hoje, né, professor? Desde Sim. sempre. Tem curso. Pessoal, dispensa apresentação. Tenho certeza que quem é da área do direito conhece o Dr. Rogério Grego. Quem não é da área, passe a conhecer. Vamos iniciar aqui esse bate-papo que, para mim, é muito honroso, professor. Uma satisfação imensa. Não, boa, Gabriela. Então, e aí, o que você tá achando aí? Me fala você aí, que eu já tô cansado de falar aqui. O que você tá achando desse Supremo? Tô achando que você tá com alguma microfonia no teu lado? Ou no meu? Não sei, será que Não? eu acho? Ah, Eu não estou, não. Será que está voltando? O pessoal está dando será? eco? Será que eu vou tentar abrir a janela daqui? Peraí. Tá. Melhorou a microfonia? Não, eu Acho tô que achando que é melhorou, quando eu né? falo. Deixa eu ver. Não, parou. Não. Não, mas tá rolando, mas tá legal. Certeza? Senão eu pego um Não, fone. não. Eu- É? Tá Uhum. ok? Tá. Eu abri aqui a janela do escritório para não ficar Sim. tudo condensado. A pergunta, né, é o que a gente tem achado, o que eu tenho achado desse Supremo, né? Em Uhum. primeiro lugar, tem tudo a ver com o ativismo judicial. Não, Sim. não tem como ficar estarrecido com essa situação, né? Não tem Uhum. como a gente fazer essa pergunta, né? É ativismo judicial ou será que é judicialização das posições políticas? Sim. E o que o doutor acha? Falar para o pessoal. Sim, Gabriela, na verdade, o que eu vejo é uma tentativa de se quebrar o mecanismo, né? Que é muito difícil, né? Então a gente percebe aí que existe uma união de forças, na verdade, contra o presidente da República, né? Isso aí é mais do que evidente. Então, assim, isso nunca aconteceu na história, você não poder fazer absolutamente nada, você não poder administrar, você não poder governar, né? O que se tenta, na verdade, com esse tanto de ação despropositada aí, é evitar, assim, a governabilidade, é o que a gente está percebendo. Então, vamos ver agora, né, com a entrada aí do ministro Fux, a gente vai ter um pouco menos, né, dessa dessas intromissões políticas do Supremo, né, no que diz respeito à administração. Então, assim, tá bem complicado isso. Parece, né, que agora, eu não sei, que por conta da entrada do Fux já não está se discutindo mais, eu já perdeu força no Congresso o lance da reeleição do Alcolumbre, do Maia. Sim, eles são verdadeiros ditadores, né? Então, isso é característica da ditadura, a eternização no poder. E é o que os caras querem, né? Então, assim, quando eu me lembro que quando o Alcolumbre ele se elegeu, poxa, assim, ele disputando com aquele outro camarada lá, com aquele Renan Calheiros, que era o dono, né, do Senado, né? Aquela coisa horrível.
quando ele ganhou, e foi uma vitória assim, poxa, né? O cara passou o trator em cima do Renan Calheiros. O Renan Calheiros teve pouquíssimos votos, foi uma coisa assim, né, surpreendente. Aí a gente vem com aquele fôlego de esperança, né? Pô, esse cara aí, né, vai colocar o que a gente precisa em pauta. E a gente acabou vendo que talvez até tivesse sido melhor até a eleição do Renan Calheiros do que desse cara aí. Porque assim, então a gente precisa dessas alternâncias, a gente precisa dessas modificações. E agora, principalmente, que a gente tem aí a possibilidade do presidente ter 2 indicações no Supremo, assim, o presidente não pode errar nas indicações. Se ele errar, acabou o país, honestamente. Aí já não tem mais esperança. Porque tudo que se faz, na verdade, é barrado no Supremo. Então você vê, né, esses inquéritos aí, né, que não tem o menor sentido disso. Nunca vi um inquérito que não tem nem prazo para terminar. Sabe, aquilo ali é um poço sem fundo, justamente para ficar aterrorizando as pessoas. É isso que a gente vê, né? A gente vê um Supremo hoje, assim, cumprindo um papel que não pertence a ele, exercendo, assim, sabe, competências absurdas. Então, a gente vai desestimulando com o Supremo, né? E aí você vê o povo indo à rua, querendo, né, acabar com o Supremo, tal, essa coisa toda. Aí os caras instauram um inquérito por atos antidemocráticos. Pensa num absurdo desse. Então, assim, sabe? Atos antidemocráticos, você falar que você não gosta da Suprema Corte, ato antidemocrático, você soltar fogos. Antidemocráticos são o que esses antifas fazem aí, sabe? Esses grupos todos que a gente tem visto aí o tempo inteiro, né? Os black blocs, essas coisas todas. E para a Globo, principalmente, isso é manifestação democrática. Agora, os caras destroem tudo, os caras arrasam as cidades, os caras, assim, praticam violência, principalmente contra a polícia. E aí, esses são os democráticos. Agora, você não pode manifestar a sua opinião dizendo que você não gosta da corte. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho aquilo ali realmente, assim, um desperdício, né? Porque ela presta, na verdade, um desserviço. E o ativismo é um desses desserviços. Porque, na verdade, é uma invasão de competência de outros poderes. Então você vê o ativismo, né? Ele não se contém só o ativismo no que diz respeito, entre aspas, a suprir uma falha legislativa. Você vê um ativismo querendo governar o país, que é mais perigoso ainda. Então, assim, você não gosta, né? A gente fica vendo as pessoas falando aí, não, eu sou contra o governo, sou contra o governo. Irmão, me fala só uma coisa que o governo está fazendo de errado, uma só. Só que aí eu me coloco contra também. Então, assim, sabe? Então, a coisa do mal perdedor. Então, a gente viveu esse período aí dos últimos 20 anos, né, com essa roubalheira que aconteceu no Brasil direto. Hoje mesmo, parece que foi hoje mesmo. O Lula foi mais uma vez denunciado aí não sei se por corrupção, por organização criminosa. Isso não vai parar, isso não tem fim. Então, assim, quando se começar realmente a denunciar pelo rombo que essa organização criminosa deu no BNDES, aí que a gente vai ver realmente, né, que o buraco era muito mais embaixo. Então, assim, o Supremo, infelizmente, ele faz parte desse mecanismo. Então, o Supremo ele faz parte, né, de um apoio, de uma base assim, absurda. Então, por exemplo, por que houve a modificação no que diz respeito ao pensamento anterior do STF com relação à prisão em segundo grau? Por que houve modificação? Porque o Lula estava preso. Então, quer dizer, se o Lula não tivesse preso e outros vagabundos aí que deram rombo no país não tivessem preso, com certeza absoluta isso não seria motivo sabe, de rever a posição do Supremo, não seria motivo para isso. Então, assim, mas como os apaniguados estavam presos, aí o pau quebra, aí é desse jeito que funciona. É por isso que esse mecanismo tem que ser quebrado. Exato, perfeito. E o pior que eu tenho visto é que antes, pelo menos assim, na época que eu estudava, até para concurso, critérios para o STF, reputação ilibada, notório Sim, conhecimento jurídico. sim. A gente não vê isso de forma alguma, a gente não consegue enxergar um caminho claro. Quando você tem alguma ação, você fica com medo de que a sua ação chegue ao STF. Sim, E realmente, essa partidarização está demais, essa sim, ideologização sim, do órgão que ele não está tomando decisão política e sim, jurídica, é só política e sim. só para um partido. E outra coisa, o que você vê, na verdade, nitidamente ali, Gabriela, é uma perseguição às pessoas que, assim, já se declararam conservadoras. É isso que a gente vê. Então, a gente vê um progressismo exagerado no Supremo,
Então a gente vê decisões absurdas, né? Querendo aborto até o 6º mês de gravidez, permitindo aborto, sabe? São coisas assim que não tem, olha, honestamente, não tem o menor sentido. Então a gente tem visto isso aí. Então esse ativismo é muito perigoso, é muito perigoso. Principalmente esse ativismo quando o Supremo Tribunal Federal, via de regra de um ministro só, o cara quer governar o país. Ele acha que sabe que ele pode, sabe, através de uma decisão só. Honestamente, isso chega a ser vergonhoso. O que a gente tem visto, né, o Alexandre de Moraes, as decisões do Alexandre de Moraes, as decisões dos outros também, a decisão do Fachin agora, sabe, assim, proibindo as polícias de entrarem nas comunidades cariocas. Isso tem uma consequência. Não, isso tem uma consequência, assim, absurda, né? Mas a gente tem passado por esses momentos muito complicados aí. Agora, se você vai ver, se você for olhar quem colocou essa turma toda, você vai entender por que da mentalidade deles, né? Então, assim, não dá para ser o contrário. Não mesmo, não mesmo. Mas o professor citou essa decisão aí de não entrar nas favelas. Essa decisão ela não tem embasamento nenhum, até mesmo porque depois disso piorou a situação do Rio de Janeiro. E o Sim, professor tem visto, eu vejo que o professor acompanha de perto, está sempre com sim, as polícias. O Rio de Janeiro virou uma narcocidade, sim, né? exatamente. É tráfico, eu não sei nem O como. Rio, o Rio, na verdade, Gabriela, para fazer um paralelo aqui, ele está virando uma Medellín na época do Pablo Escobar. É isso que está acontecendo com o Rio. Então, hoje já se apurou que já se tem mais traficantes de drogas no Rio do que forças policiais, em termos quantitativos. Então, já tem mais vagabundo, tem mais traficantes, tem mais criminosos do que a própria polícia. Então, essa guerra já está ficando desigual até por conta da contagem de pessoas, né? Então, uma coisa é você ter uma força policial superior, né, que vai fazer a repressão, aquela coisa toda. Daqui a pouco, esses caras estão invadindo a cidade. Isso aconteceu em Medellín. Só para que você tenha uma ideia, em Medellín, o cartel de Medellín, ele matou mais de 12.500 policiais, só policiais. Então, assim, isso vai chegar a esse ponto, sabe? Então a gente fica vendo aí esses esquerdopatas aí. Isso inclusive, foi pedido da esquerda, essa coisa aí de um partido de esquerda que entrou na justiça, se eu não me engano, pedindo, né, essa coisa lá para o Rio, papapá. Depois teve amigos curi aí de outras pessoas aí envolvidas. Mas assim, isso para a população carioca, isso é um horror. O camarada está lá em Brasília, ele não sente esses efeitos, por enquanto, né? Porque as facções criminosas elas já estão se espalhando, já estão no Brasil inteiro. Então, assim, depois para você reverter esse quadro vai ser muito complicado. Já é difícil hoje, né? Mas você reverter isso vai ser quase impossível. Verdade. Professor, o doutor Henrique fez uma pergunta aqui, muito interessante. Qual a sua opinião, para o professor aí, qual a sua opinião das decisões monocráticas do Fux suspendendo partes da lei anticrime, por exemplo, juiz de garantia? É bem contraditório, porque eles foram a favor, né? Sim. Eu, particularmente, acho que o Fux suspendeu por falta de possibilidade de aplicação, falta de logística, na verdade. Eu não sei se ele é contra ou a favor. Agora, a hipocrisia está no próprio Supremo defender o juiz de garantias, quando eles têm 2 inquéritos, onde você tem o ministro e o presidente do inquérito. Então, quer dizer, o camarada ele é presidente do inquérito, onde ele é a vítima, ele é o investigador, ele vai julgar, sabe? Então, o próprio Ministério Público Federal já pediu o arquivamento e não concederam o arquivamento. Não, eu não concedo, mas espera aí, quem é que vai denunciar? Vai ser o próprio ministro? Então, não cabe nem ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, porque está havendo manifestação do MP. Não está havendo inércia do MP para que houvesse essa ação. Então, assim, eles praticam as maiores ilegalidades e depois vem com cara dura defender juiz de garantias, defender juiz imparcial. São os reis da hipocrisia, na verdade, uma coisa dessa, né? Fazer qualquer tipo de defesa agora com relação ao juiz de garantias é hipocrisia pura. Porque eles próprios derrubaram o sistema acusatório de uma forma assim assustadora. Já se vê pelo inquérito 4828, né? Querendo encaixar também na Lei de Sim, Segurança Nacional algo que era impossível fazer a prisão temporária do pessoal. Assim, eles estão realmente não é nem ativismo judicial, eu acho que é um decisionismo, né? sim, Que, sim, segundo o Daniel Sarmento, é uma corruptela do ativismo benéfico, sim. por exemplo, ativismo
em prol da saúde, quando a gente tem medicamentos, falta de medicamentos e direitos sociais. Uhum. Mas é muito deletério isso, sim. Então, não sei, alguém fez essa pergunta aqui, né? Quem é o dono da ação penal, né? É isso aí. Então, o MP deixou de ser o dominus litis, aí ele deixou de ser o dono da ação penal para o Supremo ser o dono da ação penal. Então, a gente está vivendo assim, um momento no Supremo que é desgastante, honestamente. Por isso que eu insisto nisso. O presidente tem que escolher um camarada, sabe, assim, certo, top, porque se errar, acabou. Ele só tem 2 oportunidades por enquanto, né? Porque se ele for reeleito, vai ter mais. Mas, assim, um nome que a gente está até brigando aí para que dê certo é o nome do William Douglas. Porque o William é um cara super... Então, o William é um cara super capacitado, um cara, sabe, conservador, um cara que, assim, vai bater de frente com esse sistema. Então, é importante que a sociedade conheça o William. Cara, então, assim, e tem muita gente brigando por essa vaga, né? Muita gente que não quer ser ministro supremo. Eu vejo a galera levantando aí hashtag, o Greco no Supremo, Greco no Supremo. Eu gostaria muito, mas não tenho a menor chance. Né? Eu não tenho conhecimento político com ninguém, eu não me envolvo com política, eu nunca fiz pedido político. Então, assim, então a gente tem que apoiar quem tem chance, né? E o William tem muita chance. Então, assim, se a gente fizer realmente uma campanha forte, né, pressionar realmente aí o governo, pressionar não, né, mostrar ao governo, na verdade, quem é o William, né? Eu acho que isso aí poxa, já é um alento que a gente vai ter lá no Supremo Tribunal Federal. O William não é terrivelmente evangélico, é sim. Não, ele é cristão. Ele é evangélico. Eu acho que é católico, né? Não, ele é evangélico. Evangélico? Ele é pastor, sim. Ele é pastor? Sim. Oh, legal, não sabia. Eu conheço o professor William Douglas pelos livros. Sim. Eu preciso me inteirar mais da vida pessoal dele. Sim, não, ele é um sujeito extraordinário. Ele é um ponto aí fora da curva. Então a gente precisa disso, entendeu? A gente precisa de um camarada que vá realmente aí, não aceitar. Se você viu o discurso, e sabe, não é católico, não. Assim, mas a gente fica vendo algumas coisas também interessantes. Você vê o discurso desses caras na sabatina no Senado, você fala, porra, esse cara tá falando tudo aquilo que a gente quer ouvir, né? Quando o cara é sabatinado e quando ele é aprovado na sabatina, ele se transforma. Se você for olhar a sabatina desses camaradas todos, o que eles disseram lá perante o Senado, porra, você fala realmente, né? A gente está com esperança, esse negócio vai mudar. Mas, porra, chega lá e muda completamente. Alexandre de Moraes, então, defendendo a liberdade de expressão, isso, aquilo, outro, tal. Vai lá ver, né, o que esse cara está fazendo. Assim, um verdadeiro show de horrores, né, que está acontecendo lá. Tá bem complicado. Verdade. Precisa ter uma oxigenação de pensamento. E as pessoas, elas não enxergam isso. Uhum. Elas querem a perpetuação. Sim. Mas eu estive vendo, não sei qual programa que foi, não sei se foi Brasil Paralelo, onde foi traçado o panorama anterior da entrada de cada ministro. Não sei se o professor... Sim, eu assisti. Muito bom. Eles são muito fera, muito top. Galera toda tinha que assistir aí, tinha que contribuir com o Brasil Paralelo. Eu assim, sou assinante também, sabe? A gente tem que... Porque sabe o que é o grande lance desse grupo todo aqui, a gente vê conservador? Ninguém mama na teta do governo. Então, assim, todos eles são financiados por nós. Então, assim, é questão de formiguinha mesmo, ao contrário do que acontecia antes. A gente está vendo aí a Globo se esperneando, inventando... sabe, assim, falando um monte de mentirada na televisão, ele joga a mentira, depois vem e pede desculpa, porque a primeira mentira já foi. Então a Globo, assim, tá devendo aí bilhões, sei lá quanto. Então, assim, mamando na teta do governo. Então, quando isso seca, os caras entram em desespero, eles entram em parafuso. Então a gente está vendo isso acontecendo com a Globo direto, né? Fechando um monte de conta. Claro que eu não sou contra o trabalhador da Globo, eu sou contra o jornalismo da Globo. Que é uma coisa assim, sabe? É uma coisa completamente absurda. Não existe, né, o crime de fake news, mas se existisse, eles seriam os verdadeiros fake news. Então, assim, eles dão a notícia, sabe? Eles informam de uma maneira assim que, na verdade, aquilo ali é a verdadeira desinformação. Então... É já enviesado, né? Aí agora, né, eu soube que lá no Rio, por conta do prefeito lá do Crivella, eles estão agora processando as pessoas que parece que estão dizendo, não sei, que o Crivella montou uma equipe para ficar xingando a Globo. Quem que precisa de equipe para xingar a Globo? Então, assim, onde a Globo passa, ele é rejeitado. Né? E essa coisa de Globo lixo já virou um chavão.
né? Você vê Globo, eu particularmente, eu dou entrevista para um monte de canto, mas para a Globo eu me recuso. A não ser que seja ao vivo. Se for ao vivo, se eu puder falar o que eu quiser, se eu puder fazer a defesa que eu quiser, mas gravado, eu já falei muito antigamente para a TV Globo, para essas coisas todas, mas, infelizmente... Tá muito vergonhoso. O pessoal Sim. está fazendo bastante perguntas aqui. Na verdade, mestrão, nós temos que mudar o Senado. Uma PEC dando poder ao chefe do executivo de pautar o impeachment, que já foi proposto, daria maior controle sobre o mecanismo de freio contra vez. Com certeza, Leandro. Né? Eu acho assim, o problema do Senado, inclusive, é que muitos senadores ali, eles têm rabo preso, né? Eles têm investigações por conta de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, o certo era eles pautarem os pedidos de impeachment dos ministros supremos que estão lá. Então, assim, ninguém quer tirar um ministro indevidamente, não é nada disso. Mas, assim, tem muitos lá que já deveriam ter saído há muito tempo. Então, assim, está mais do que caracterizado o crime de responsabilidade, mas não pauta, entendeu? Então, quando é que o Alcolumbre vai pautar alguma coisa do Gilmar Mendes, ou vai pautar do Alexandre de Moraes, ou do próprio Celso de Mello, né? Então, eu acabei de escrever um artigo, vai ser publicado amanhã no Terça Livre, Então, eu agora estou como colunista do Terça Livre, então a cada 15 dias eu escrevo um artigo, né? E vai sair um artigo que eu escrevi, que vai ser publicado amanhã, que é assim, dizendo que o ministro Celso de Mello está saindo pela porta dos fundos. Então, ele já entrou de uma forma completamente equivocada, até cita essa decisão aí do Saulo Ramos, né, da conversa que ele teve com o Saulo Ramos chamando o Celso de Mello, porque houve uma decisão, na época o Sarney concorreu ao Senado pelo Amapá, que é ridículo isso. Então, assim, é tão ridículo, todo mundo sabe que o Sarney é do Maranhão. Então, como é que ele vai concorrer ao Senado pelo Amapá? Ele mudou o domicílio eleitoral dele, obviamente que aquilo ali era uma simulação, porque ele nunca morou no Amapá. Ele mudou o domicílio eleitoral, né? Todo mundo apaniguado com o camarada, o TSE, sei lá o que foi, o Supremo, não me recordo agora, assim, acobertou isso, só que naquela época quem tinha colocado o Celso de Mello foi efetivamente o Sarney. E o Saulo Ramos era ministro da Justiça do Sarney. E aí ele ia votar a favor do Sarney. Só que a Folha de São Paulo tinha levantado já o nome dos ministros que votariam com o Sarney, segundo eles, e colocou o nome do Celso de Mello. E depois que o Sarney já tinha ganhado na votação para se manter no cargo de senador, né, com essa simulação toda absurda, né, como senador do Amapá, aí depois de... É só no Brasil que acontece isso. Depois que fez essa simulação toda, aí ele vai e vota contra o Sarney. Mas não votou contra o Sarney por convicção. Ele votou contra o Sarney porque a Folha de São Paulo tinha colocado o nome dele como sendo um dos ministros que votaria a favor. E aí ele liga para o Saulo Ramos. Está no livro do Saulo Ramos isso. E ele liga para o Saulo Ramos, falando, ministro, não, eu votei, mas eu não votaria, né? Eu votaria a favor dele se não houvesse, se o quórum não fosse suficiente, né? Papapá. Aí o Saulo Ramos fala com ele, como assim? Você, se não tivesse quórum, você votaria nele? Aí ele fala, sim, votarei no Saulo Ramos. Eu falei, porra, você é um juiz de merda. Falando na cara dele, você é um juiz de merda. Então ele entrou já com essa peste. E agora, no final, ainda faz isso, sabe? Intimar o Bolsonaro a prestar depoimento pessoal. Ele, entre aspas, como investigado, se própria decisão do Supremo Tribunal Federal, né, você não pode conduzir coercitivamente o camarada que é investigado, ele tem direito ao silêncio, ele tem direito à não autoincriminação, ele tem direito a tudo. Então, assim, aconteceu diferente com o nosso presidente vampiro, como é que chama saiu agora? Michel Temer. Michel Temer estava lá investigado, né, por conta de um decreto fraudulento dele lá. Aí ele teve todo o direito, né, de em 15 dias ele responder as perguntas, por escrito, aquela coisa toda. Agora, é isso que eu estou te falando. É um mecanismo muito forte contra o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele está contra uma máquina que é muito poderosa e ninguém está suportando mais ver, né, cortar a sangria aí, como acontecia antigamente. Você vê, Petrobras, no governo maldito do PT, dando prejuízo de 30 bi, agora está no azul com 70 bi.
É só você cuidar das coisas certas. Aí vai lá aquele retardado do Lula lá na transposição do Rio São Francisco, fica lá no meio daquele negócio seco, né? Com aquela corrupção violenta, superfaturamento violento. Aí vai o Bolsonaro em 1 ano e meio faz a transposição. Aí o camarada quer dizer que a obra é dele? Pô, faz isso, né? Então, assim, as obras... Mas você vai lá nesses portos aí, né? Em Cuba, tá tudo prontinho, tá tudo perfeito. Lá as obras funcionam, lá terminam direitinho. Então, assim, na verdade, isso aqui foi feito... Aqui eu nunca lembro, né? Aquilo foi feito, na verdade, para uma manutenção de poder, uma eternização de poder. Era isso que a gente estava vivendo. Ô, Gabriela, eu tô me ouvindo direto aí. Acho que tem alguma coisa errada com o teu. Quando eu falo, eu me ouço. Eu vou fazer o seguinte, Bota o fone. eu vou pegar o fone. Isso. Eu vou pegar o fone. Show. Você vai falar pro pessoal que eu vou pegar o fone. O vampiro aposentou. É desse jeito mesmo, galera. Tá dando eco, vocês não estão ouvindo aí? É isso aí, se parar de roubar, sobra dinheiro, pô. Não tem jeito, a economia é essa mesmo. Ai, tem que ter paciência com esses caras aí. Colocar o fone. Eu acho que agora resolve. Opa, aí. Deixa eu ver. Aí, pessoal, tá me ouvindo? Agora... Melhorou? Acho que agora melhorou, agora ficou bom. Aí, era o som mesmo. Tem que fazer com fone mesmo. Aí, não, show de bola. Show mesmo, que bacana. É um absurdo isso. Eu até separei algumas perguntas. Professor, o que o professor acha da reforma administrativa? Será que sai? Gabriela, eu não estou por dentro. Eu não li a reforma administrativa, não. Eu estou meio por fora dela. Eu vejo a galera falando aí e tal, né? A gente vem sofrendo reformas administrativas aí ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, quando eu entrei no MP, eu podia me aposentar, isso seria na reforma da Previdência, eu podia me aposentar com 30 anos de serviço. Então, eu estaria aposentado com 48 anos. Aí depois veio a reforma, Aí depois veio a reforma, aí mudou, aí fizeram novos critérios, né, para a Previdência, não sei o quê, papapá. Então, cada vez mais, o servidor público, ele vai perdendo algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu me aposentei ano passado, eu ainda consigo receber os vencimentos integrais, porque eu tinha na ativa. É claro que sem uma série de coisas, né, que a gente tem, né, uma série de vantagens que a gente tem, para um monte de coisa. Então, mas a gente continua recebendo. Então, assim, isso os novos colegas já não recebem. Já recebem pelo patamar do valor máximo do INSS. Então, à medida que os anos vão passando, realmente, o funcionalismo, ele vai perdendo algumas coisas. Eu acho que tem, sim, que mudar alguma coisa no que diz respeito ao funcionalismo. O funcionalismo, ele merece ser respeitado, porque a gente faz um bom serviço para o país, mas tem muito cargo, na verdade, desnecessário também. Então, principalmente, muitos cargos comissionados, que a gente vê, principalmente nesses cargos que esses políticos se utilizam para poder, né, colocar os seus apaniguados todos lá. Então, a gente podia dar um corte, né, muito grande com relação a isso. E outra coisa também, numa empresa privada, a gente vê assim, as pessoas crescendo por merecimento. Né? Então você vê o empregador, ele exige que o camarada se esforce, né? ele exige dedicação, ele exige essas coisas todas. E a gente vê, né? Claro que obviamente isso não é a regra, a gente vê, mas assim, a gente percebe que muitas vezes também tem camarada que é servidor, aquele servidor em sentido estrito, ele quer cumprir o dele, para ele não, sabe, se der certo, deu. Se não der, não deu. O mau atendimento. Então, Gabriela, eu me lembro que assim, eu sempre trabalhei em promotoria de atendimento ao público, né? E você sabe que o abuso, na verdade, ele começa pelo porteiro. O autoritarismo, ele começa pelo porteiro. Então, assim, quando você chega numa repartição pública, você já é tratado mal na portaria, na recepção. Na minha época era assim, via de regra era assim. Pô, eu ficava macho com isso. Eu chegava para os caras e falava, meu irmão, olha só, aqui todo mundo é servidor público. Nós servimos ao público. Se você está brigado com a tua mulher, se você está com fome, se você quer fumar e não pode, o problema é seu, mano. Você não pode tratar mal as pessoas que vêm aqui.
principalmente, Gabriela, que a gente só lidava com pessoas assim, pessoas pobres, pessoas miseráveis. O camarada já está com a vida difícil. Aí ele vai, quer buscar um socorro no Ministério Público, chega lá, o cara é mal atendido. Então, você tem noção, na minha época, nem de terno eu ia trabalhar. Eu ia trabalhar de calça jeans, usava uma camisa social com gravata, porque o meu grupo, normalmente, que a gente trabalhava em promotoria assim, o nosso grupo trabalhava dessa forma, por quê? Porque até, às vezes, a forma de você se vestir, você já espanta o camarada. Ele tá lá, de chinelinho, né? Vai todo lá humildezinho, aí tá aquele cara com aquele terno todo bem cortado, né? O cara todo cheirosão, não sei o quê. Então, essas coisas afastam as pessoas da gente, servidor público. Então, eu falava com a turminha que atendia lá, falou, olha só, se a gente marcar 1 hora, o camarada vai ser atendido 5 para 1, mas não vai ser atendido 1h05. Vocês não têm o direito de deixar as pessoas esperando aqui. Cada um tem seu tempo, entendeu? Porque o cara tá lá jogado, né? Aí fica, aí chama, marcou 1 hora, vai chamar o cara lá para 1h30, lá para 1:45. Pô, não é assim. Então, isso no serviço público, isso é uma coisa ruim, sabe? Que a gente tem que brigar para que o serviço seja um serviço de qualidade, entendeu? As pessoas merecem um serviço de qualidade, porque são elas que pagam a gente. Então, não tem por que ser diferente. Né? Inclusive, quando eu falo desses ministros, né, que é assim, que eles parecem que eles não sabem desse conceito, mas eles são servidores públicos também, como nós. Então, eles, enquanto funcionam no processo, eles recebem essa titulação de ministro. Fora dali, eles são pessoas como outras quaisquer. Então, não tem que ter nenhum tipo de regalia, sabe? Então, assim, e é isso que eu vejo, sabe? Então, eu acho que a gente, no serviço público, a gente tem que ter sempre isso, sabe? Esse lance assim, de atendimento de qualidade, tratar as pessoas com respeito, sabe? Tratar as pessoas com carinho mesmo. Então, elas merecem isso. Eu acho que isso, às vezes, muita gente peca. A gente vê pessoas que chegam lá no serviço, tá brigado, tá isso, tá aquilo outro, trata as pessoas de forma ruim. Isso não é legal. Mas, fora isso, a gente presta um grande serviço. Né? Nosso serviço é muito bom, mas precisa estar sempre, né, se aprimorando. Perfeito, bem humano o posicionamento. E assim, eu estava vendo aqui as perguntas, muitas perguntas. O pessoal estava falando se cortasse a função de confiança ao comissionado. Eu acho que que não. Sabe por que não? acha? Não, eu acho assim. Eu acho que não é cortar, porque tem determinadas situações que eu preciso de uma pessoa da minha estrita confiança. Então, eu não posso trabalhar dependendo da função, entendeu? Então, assim, eu não posso simplesmente escolher um camarada que foi concursado, que eu não conheço, eu não sei exatamente quem é aquele camarada, por mais que ele tenha passado numa prova, né, num concurso público, eu não conheço aquele cara. Então, tem determinadas funções, por isso que o cargo é chamado cargo de confiança. Né? O cargo comissionado é por isso. Porque eu vou precisar de um grupo, mesmo que sem concurso, por conta da função que aquele cara vai exercer. Obviamente que isso não pode ser regra, ter assim, essa infinidade de cargos de confiança. Isso não tem sentido. Mas alguns postos, alguns cargos, eu acho que devem permanecer como de confiança. Não pode ser a regra, mas eu acho também que você não pode cortar. Perfeito. Eu também, além de pensar igual, eu penso o seguinte, na função de confiança e no comissionado, como você é exonerado ad multum, você tem que mostrar trabalho, você tem que fazer direito, né? E a maior, assim, como o professor mesmo falou, a grande parte dos que estão dentro do Estado já sabem que estão lá, não vai ter a estabilidade ou a vitaliciedade, se fizer bem ou mal o serviço. E outra coisa que eu acho importante também, principalmente o servidor público que lida diretamente com o público, né? Muitos não lidam, mas aqueles que lidam diretamente com o público, ter sempre essa coisa. Hoje você vai em qualquer farmácia, lá você responde aquele questionáriozinho, como é que foi seu atendimento, gostou, não gostou, né? Assim, eu acho que essa coisa para a gente no serviço público é importante também. O serviço foi bem prestado, né? Você responder é um questionário rápido, que ninguém dá conta também, ninguém tem saco para ficar respondendo questionário. Mas assim, uma coisa rápida, acabou o seu serviço, como é que foi o atendimento do porteiro? Foi isso, foi aquilo outro, papapá, papapá. Eu acho que isso faz com que o serviço ele se transforme mais um serviço de qualidade, porque as pessoas querem ser bem avaliadas, né?
Então, assim, eu acho que isso até estimula, né? Estimula o próprio servidor público a fazer um trabalho bacana. Então, tipo, o McDonald's não tem o funcionário do mês, aquele camarada que se destacou? Faz isso com o serviço público também. Então, assim, a gente tem que arrumar estratégias, assim, Gabriela, para poder fazer com que o camarada se sinta estimulado. Então, essa coisa, né, da premiação é bastante. Então, vocês não apoiam a tirar... Não, assim, com relação à estabilidade, eu acho o seguinte, eu acho que um dos grandes lances que nós temos no serviço público é a estabilidade. É por isso que você quer ser servidor público. Então, não é perder a estabilidade à toa. Então, assim, mas é ter critérios rígidos para você apurar a eficiência do camarada também, né? Então a gente tem que, na verdade, achar um meio termo. A gente não pode demonizar o servidor público, né? Como muitas vezes a gente vê acontecendo, né? Achar que o problema do país é o servidor público. Não é. A gente tem muito cara bom de serviço, mas tem muito cara ruim de serviço também. Então a gente tem que fazer o seguinte, é não passar a mão na cabeça do servidor vagabundo, né? E assim, prestigiar aquele cara que presta um serviço bacana. Eu acho que deve ser dessa forma. Porque hoje basicamente não tem controle, né? Se o cara presta um bom serviço ou um mau serviço, por mais que existam aí as corregedorias, né, nos órgãos né, que utilizam as corregedorias, tal, mas não é, via de regra, o cara, sabe assim, de tratamento. A gente tem no MP, eu já respondi vários processos na corregedoria. Então, assim, por reclamações, né? Graças a Deus eu nunca fui punido, nunca aconteceu nada, nunca instaurou um procedimento administrativo, mas já tive que responder um monte de sindicância, né, por conta disso. Porque o camarada não concordava com o meu posicionamento como promotor. Isso é diferente, né? E assim, e a gente, principalmente, falando aqui agora do MP, a gente que é do MP, a gente responde muitos expedientes na corregedoria, porque, na verdade, é o seguinte, quem trabalha responde. Porque o promotor que não trabalha, o promotor que faz o dele, sabe assim, não é proativo, aquele nunca vai na corregedoria. A gente que o pau quebra é o tempo inteiro corregedoria. Já sabia disso, é. Eu lembro até de 2 casos muito interessantes. Uma vez, acho que eu já até falei isso aqui, uma vez eu denunciei um médico. Eu cheguei a trabalhar numa promotoria, inicialmente aqui ela era chamada de Promotoria de Erro Médico. Depois mudou o nome para Promotoria de Defesa da Saúde. E assim... E uma vez eu denunciei um médico, para mim o caso era clássico, né, de crime culposo, denunciei o cara foi condenado em 1º grau e ele foi absolvido pelo tribunal. Eu tinha certeza absoluta que era caso de condenação, mas foi absolvido no tribunal, infelizmente. Só que no outro... Aí o que esse cara fez? Quando ele foi absolvido no tribunal, ele representou contra mim, dizendo que eu estava perseguindo, que não sei o quê, que era uma denúncia injusta. Ele inventou um monte de lero lá. Aí, um outro inquérito que tinha, era uma senhora que tinha feito um tratamento dentário, tinha dado problema, e eu achei que o problema não era do médico. Era vamos dizer assim, um problema que não foi ocasionado pelo médico, foi a própria reação do organismo dela que aconteceu. A perícia tinha dito isso e tal. Aí eu pedi o arquivamento. Beleza. A mulher representou contra mim, porque queria que eu denunciasse o dentista. Então, vai vendo. A vítima não representou contra mim porque eu não denunciei. No outro, denunciado representa contra mim porque eu denunciei. Não, aí, e o engraçado foi que os dois chegaram basicamente ao mesmo tempo. E aí foi bom que eu respondi. E foi bom que eu respondi pro corregedor. Eu falei, vem cá, meu irmão, você quer que eu denuncie ou eu arquive? Porque quando eu arquivo, eu tomo na cabeça. Quando eu denuncio, eu tomo também. Então, assim, mas isso é natural, sabe? Isso faz parte. Agora, a gente sabe que tem situações assim que a gente precisa melhorar no serviço público, mas não demonizar o serviço público. Perfeito, perfeito. Eu tenho um colega que está aqui perguntando, já fez várias perguntas, o doutor Salomão, sobre as UPPs. Como que está o Rio antes e depois, se modificou. Obrigada pela participação. Não, a UPP, assim, foi um desastre, né? Desastre, por culpa de Sérgio Cabral. Então, eu sempre fui um defensor da UPP. Eu escrevi um livro chamado A Retomada do Complexo do Alemão, onde a gente fala bastante ali sobre as UPPs. A UPP era um projeto bacana no começo, a unidade de polícia pacificadora. A finalidade da UPP era retirar o domínio territorial dos traficantes, porque o Rio tem essa característica das facções criminosas, elas são territorialistas. Então, por isso que você vê a foto dos caras nos morros, com fuzil, baile funk. O carioca é assim. Se você for, por exemplo, comparar com o PCC,
Os caras do PCC não andam assim. Só usam os fuzis quando eles vão, né, cumprir aí, fazer alguma coisa, uma empreitada qualquer e tal. Aí vai todo mundo de fuzil. Mas ninguém fica aparecendo como acontece com as facções criminosas. Então, como eles são territorialistas, a briga, a grande guerra que a gente vê nos morros cariocas é pelo domínio do território. Então, quando veio a UPP queria retirar o domínio desses traficantes, não acabar com os traficantes. Não, né, dizer, aqui nesse morro não tem mais tráfico. Isso é utopia, isso é ingenuidade, né? Então, assim, mas acabar com o domínio do tráfico, que era diferente. Então, a gente conseguiu, no começo, né? Estava muito legal, estava muito bacana. Conseguiu fazer isso, né? Uma série de comunidades. Eu que era morador da Tijuca, a Tijuca estava um lugar assim impossível de se viver, porque o Rio é cercado de morros, né? Só para você ter noção, hoje nós temos no Rio aproximadamente 1000 favelas, 1000 comunidades. Então, assim, como é que você controla 1000 favelas, 1000 comunidades? E aí, com a UPP, começou a se resgatar esse domínio territorial, passou a diminuir um pouco a violência, pelo menos essa violência mais barra pesada que a gente vê nos bairros, né? Aquela coisa toda, né? Era o tempo inteiro roubando, fazendo arrastão, isso, aquilo, outro. Só que o Sérgio Cabral conseguiu zerar os cofres públicos. Né? Aquilo ali é um megalomaníaco. Então, assim, entrou a polícia, mas não entraram os projetos sociais. Porque, assim, precisava dos projetos sociais, porque os traficantes, eles dominam tudo que é tipo de projeto, entre aspas, social. Então, tudo que é tipo de prestação de serviço é dominado por eles. Então, luz, gás, né, net, tudo isso eles dominam, eles vendem tudo isso. Então, o Estado não chega. Por isso, quando você olha para uma comunidade, você vê aquela multidão de fios lá espalhada, embaraçado, você não sabe como é que aquela coisa funciona. Né? Aquela casa de marimbondo ali. Então, assim, era um projeto bacana, só que a corrupção não permitiu. Por isso que eu tenho, assim, de continuar o projeto. Por isso que eu tenho tanto nojo, assim, de corrupto, né? Tá certo. Que bom que tem. Excelente. 83 organizações criminosas no Tem um Brasil. falando aqui, mas os bandidos se espalharam com aquele aviso prévio de invasão. O que aconteceu? Né? Agora não dá para saber mais quem perguntou. Mas o que aconteceu ali? Aconteceu o seguinte, no começo, não se avisava. Então, se escolhia qual seria a comunidade a ser retomada, e aí ia o BOP inicialmente, e aí prendia os traficantes, matava os traficantes, fazia aquela coisa toda, depois vinha a pacificação. Só que o problema disso é que isso estava gerando confrontos muito fortes e a população ficava em meio a esse confronto. Então, o que resolveram fazer? Então, é melhor que o camarada fuja e depois a gente pega esse cara de outra forma do que colocar sempre em risco a comunidade. Porque quando entrava com a força total para poder tirar os caras, né? E o pau quebrava de todo jeito. E a população ficava nesse fogo cruzado. Então, sempre quem sofre é a população. Então, se resolveu fazer de forma diferente por isso. Então, primeiro agora, nós vamos retomar a Rocinha. Eu estive na Rocinha, eu estive no Complexo Alemão, eu estive na Mangueira, eu estive no Pavãozinho, eu fui num monte de comunidade com o BOP. Então, assim, mas avisava antes, olha, nós vamos entrar nessa comunidade. Por quê? Os camaradas já vazavam, que eles ficavam com medo realmente do confronto, eles já vazavam, o BOP chegava, ocupava o território, aí depois vinha, colocava-se ali a UPP. Então, foi uma forma que se encontrou, né, para privilegiar vagabundo. Pelo contrário, mas assim, porque depois prendia os caras em outros morros, prendia o cara de outro, entendeu? Mas evitava o confronto, que seria uma coisa muito forte, né, com prejuízo principalmente para a comunidade. Perfeito. Excelente. Vendo aqui as perguntas. O Mendel perguntou, o doutor já foi delegado? Não tive esse privilégio, não. Era o concurso que eu queria fazer, né? Então, assim, era a minha primeira opção, mas na época não abriu, aí acabei passando no MP. Legal, bacana. Uhum. Com relação à nossa situação de insegurança jurídica, esse estado de anomia, a gente está vendo uma hiperinflação legislativa, recrudescimento de pena, e o próprio professor nos livros sempre nos disse, o recrudescimento da pena não é garantia de baixa criminalidade. O que o professor tem a dizer da nossa insegurança jurídica? Sim, eu acho assim, Gabriela, que a gente pune muito e pune mal, né? Então, a minha grande briga foi sempre começar punindo por cima. Porque quando você começa a punir por cima, lá na frente, você vai deixar de punir por baixo. Qual é esse raciocínio de punir por cima?
Você está vendo aí o que a Lava Jato fez, né? Esses petralhas aí, o que eles levaram dinheiro do Brasil. Se isso fosse alocado no Brasil, no país, olha o tanto de violência que isso seria evitado. Você imagina que se você cumpre com as suas funções sociais... Eu só vou fazer uma perguntinha para a galera aqui. É claro que ninguém fica pesquisando isso, é coisa de, né, de doido. Mas por que no Japão o índice de crimes contra o patrimônio é baixíssimo, é quase zero? Você vai no Japão, quase você não tem crime de furto, quase você não tem crime de roubo. Sabe por quê? Não. Porque o Japão, ele cumpre com as funções sociais dele. Então, todo mundo tem seu dinheirinho, todo mundo tem sua renda. Então, você não está preocupado, seu camarada está com um relógio, um tênis que custa R$ 2.000, R$ 3.000, você tem o seu tênis, sabe? Então, assim, você pode ter uma coisa a menos, uma outra coisa a mais, mas mais ou menos não é estado social, não. O estado social não funciona. É capitalismo, mas assim, sabe? As pessoas, cada uma tendo a dignidade para correr atrás de seu. É assim que funciona. Então, quando a gente vê o que aconteceu no país nesses últimos 20 anos, essa ladruagem toda, né? Isso não sendo revertido para a população, a violência, obviamente, que ela cresce. Quando você começa a punir esses vagabundos por cima, principalmente esses políticos corruptos que a gente tem, esses genocidas de carteirinha, você começa a ter dinheiro suficiente. Olha o que está acontecendo com o Brasil. Pô, agora você vê no norte as estradas todas sendo asfaltadas, anos a fio, aqueles caminhoneiros, coitados, ninguém tem dó dos caras, andando aquelas estradas lá, lamacenta, quebrando o eixo de caminhão, sabe? Estrada de chão, agora tudo asfaltado. Porra, por que não fez isso antes? Porque a corrupção não permite isso. Então, essa estrutura que foi criada para a eternização do poder está nem aí para a população. Você vai ver agora o que vai acontecer com o Nordeste. O Nordeste é um potencial do Brasil que é uma coisa assustadora. Assim, agora o Nordeste com água, o Nordeste vai virar a região mais rica do país. Assim, vai ser fantástico. O Nordeste, na minha concepção, ele vai ser como é o Estado de Israel. Se você vai em Israel, pô, era aquela sequidão, a água trouxe, né, aquela prosperidade tremenda para Israel. Se bem que Israel assim é diferente, né? Quando Deus toca a mão, não tem jeito, né? Mas assim, você vê a diferença, de Israel. Assim, hoje você já tem excelentes vinhos produzidos no Nordeste. Quem ia dizer que o Nordeste é produzir vinho? Sabe? Assim, pelo clima, né? Então, hoje, né, com isso acontecendo, sabe, a corrupção sendo cortada, é por isso que esses caras esperneiam tanto, porque eles perderam a boca, perderam a mamata, né? Então, agora o povo vai ser beneficiado com isso, que é completamente... E quando isso acontece, o camarada já não tem necessidade daquela violência absurda, sabe? Aquela violência que a gente chama, né? Aquela violência urbana, aquela violência mais aparente, ela vai, aos poucos, ela vai sendo apagada. Então, mas tem que começar a punir e punir por cima. Deixar de punir sempre o pobre, sempre o miserável. É assim. Quando você inverte a ordem da punição, você vai ver como é que melhora a coisa. Verdade. Perfeito. Muito bom. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Marcando nos stories. Não é pergunta. Está agradecendo e dizendo que está marcando nos stories. Professor, realmente, esse problema da insegurança jurídica, eu acredito que o problema da insegurança jurídica também começa na feitura da lei, né? A gente já está criando lei muito aberta, porosa. Já chega o executivo que não tem condição de cumprir e o ativismo judicial está tomando espaço em relação a apenas cumprir a lei. E diante desses pormenores, eu até fiz umas anotações, o Poder Judiciário, legislador negativo, legislador positivo, e papel contra-majoritário, né? Antigamente a gente achava tranquilo o papel contra-majoritário do STF. E voltando ao assunto do STF aqui, o que o professor acha da correlação do STF e a segurança pública? Assim, o STF não entende nada de segurança pública, né? Eles entendem a segurança própria deles. A segurança deles eles entendem. Agora parece que estão fazendo aí licitação para renovação de armamento, sabe? Uma série de coisas. Então, com relação à segurança deles, está muito bem, obrigado, né? Agora, com relação à segurança do país, eles não entendem absolutamente nada. Assim, o que eu acho é que esses caras tinham realmente que entender de segurança rodando o Brasil. Então, porque cada região, Gabriela, tem suas características.
Então, a turma que opera no Nordeste não sabe o que é operar no Rio. A turma que opera no Rio não sabe o que é operar na Caatinga. Então, são coisas diferentes. Então, são criminalidades diferentes. Pô, o Brasil é um continente. Então, a gente tem que entender que não existe uma solução única para o Brasil inteiro. Cada lugar tem suas características específicas. Então, cada lugar tem sua expertise. Se você for olhar as características, hoje você já tem os piratas andando pelos rios. Então, assim, você tem que ter grupamentos especializados, por mais incrível que isso possa parecer, mas esses piratas estão aí nos rios do Amazonas, nos rios do Pará, então você não consegue nem navegar mais com tranquilidade, entendeu? Então, lá eles têm esse tipo de violência. No Rio, nós temos uma violência diferente. Então, em São Paulo é outra violência, na Bahia é outra violência. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é unir as cabeças pensantes de todos os estados, aqueles camaradas que lidam diretamente com o seu tipo de violência, e a gente pensar fórmulas especiais para cada um desses estados. É assim que funciona. Eu não tenho condição de dar pitaco, por exemplo, na galera de Manaus. Eu não entendo nada de Rio. Então, eu vou falar o quê? Eu vou proibir agora as polícias de entrarem nos rios de Manaus porque a população ribeirinha está se sentindo oprimida. Porra, meu irmão, anybody home, você tá louco? Você sabe assim, você não sabe o que os caras estão sentindo na pele, não sabe o que os caras estão sofrendo, entendeu? A mesma coisa aconteceu no Rio. Com essa desculpa, isso é uma desculpa assim, esfarrapada do lance do Covid. Não vai poder entrar agora, porque tá. Agora, e logo em seguida deram uma outra decisão, proibindo as aeronaves, sabe? Então, assim, tem menor noção. O blindado no Rio, Gabriela, ele é necessário. É diferente. Eu não preciso de um blindado em Minas, eu não preciso de um blindado em BH. Outro dia eu estava conversando com os colegas aqui de Minas, os policiais militares aqui de Minas, já perguntei, vem cá, você deixa de entrar em alguma comunidade aqui em BH? Claro que não, entra em qualquer uma, com qualquer viatura. Agora, no Rio é diferente. Eu não preciso de uma aeronave aqui numa incursão da Polícia Militar aqui em BH. Normalmente eu não vou precisar. Agora, no Rio, eu preciso. Os caras atiram de ponto .50, sabe? Os caras atiram assim. É uma violência diferente. Aí você vai... Se eu não tiver uma aeronave, eu não dou segurança para a turma que está em terra. Aí o camarada vem, agora as aeronaves estão proibidas porque coloquem... Porra, meu irmão, pensa! Cara, assim, os policiais estão colocando as vidas em risco porque um camarada não sabe absolutamente nada de segurança pública e fica se metendo onde não conhece. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas tinham que ter humildade suficiente. Se eu não sei uma matéria, e obviamente que a gente sabe muito pouco, então a gente chama as pessoas que sabem, reúne essa galera toda. Eles jamais podiam dar uma decisão dessa sem conversar com o comando do Rio, sem conversar com o outro lado, sem conversar com a polícia. Sabe? As polícias que fazem as incursões nas comunidades, saber os argumentos da polícia, o que está acontecendo, por que é assim. Então, é simplesmente uma petição dizendo que está tendo morte. Amigo, vai haver morte. Os traficantes estão se matando lá, estão matando a população, mas a Rede Globo não mostra isso. Cadê na Rede Globo? Matando criança. Cadê na Rede Globo, quando os traficantes ficam lá entre facções criminosas disputando território ou com as milícias, mata alguém da comunidade, vai lá queimar pneu no asfalto? Pergunta se a comunidade vai queimar pneu no asfalto. Não vai por quê? Porque foi guerra de tráfico. Não, aí não pode, né? Outro dia foi um cara bem interessante, o camarada sendo entrevistado, o cara tinha roubado alguém. Aí o cara perguntou, pô, meu irmão, por que você roubou? O cara, não roubei, né? Porque eu queria comprar droga aí e tal. Eu falei, vem cá, então por que tu não roubou direto do traficante? Não, o traficante não vou roubar o traficante. Você entendeu? Era mais fácil roubar o traficante, pô. Se quer roubar para fumar, rouba o traficante. Entendeu? Mas lá tem retaliação, lá a coisa não funciona como a gente funciona. Sabe? Isso mostra que eles respeitam mais, né? Eles respeitam mais o poder paralelo. Sim, essa falta de conhecimento, sabe, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é que faz essa violência realmente aumentar significativamente, e é o que está acontecendo. Verdade, verdade. E o professor acha que armando a população iria melhorar a segurança? Com certeza, com certeza. Assim, tem um ditado, se não me engano, do Vitor Hugo, que fala que quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Então, assim, eu não quero, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, eu não quero que a pessoa que não se sinta bem andando armado, ande armado. Ninguém está botando arma goela abaixo de ninguém.
Mas eu quero que as pessoas que se sintam seguras, que façam um curso, né? Obviamente vai ter que fazer um curso para poder... O camarada tem o direito de se defender. Quantas e quantas e quantas vezes a pessoa podia ter se defendido, né? A gente tem visto aí hoje, hoje circula muitos vídeos aí, principalmente, né, pelo WhatsApp, né, Instagram, aquela coisa toda. O camarada vai fazer uma abordagem, e com mulheres principalmente. Pô, agora mesmo eu tava vendo parece que ele até policial, tava no ponto de ônibus, vagabundo foi tentar fazer alguma coisa com ela, ela já sacou a pistola, já rendeu o cara, já meteu no chão, assim, porque senão, sabe o que teria acontecido? Ela teria sido roubada, ela teria sido estuprada, ela teria sido violentada. Então, eu te pergunto, por que não permitir que as pessoas se defendam? Por que isso? Sabe? Então, isso é característico de pensamento de esquerda. Porque se você arma a sua população, essa população fica indefesa. É assim que funciona em todas as ditaduras de esquerda. População é zero armamento. Só quem pode ter arma é o governo. E é isso que a gente não quer. A gente quer que todo mundo tenha o direito de se defender. Eu tenho o meu direito de me defender e não abro mão dele. Agora, se o camarada não quiser, é o problema dele. Pô, não estou obrigando o cara a ter arma. Perfeito. Eles colocam esse discurso como se todo mundo não soubesse usar arma, ia ter uma matança generalizada. É absurdo, isso Mas é ninguém vai ignorância. obrigar. É estupidez, o cara. Isso é estupidez. Isso é argumento falso. Sabe? Vai todo mundo agora na rua, vai virar um farol. Isso é imbecil, rapaz. Isso é ignorante. O camarada, para ter arma, ele passa por um procedimento aí de, sabe, rígido, né? Para poder saber, teste psicotécnico, tem um monte de coisa. Não é assim. Acho que vai dar arma para vagabundo? Acho que vagabundo vai tirar a porte de arma? Vagabundo vai comprar arma legalizada? Isso não existe, cara. É por isso, esses caras parecem que estão fora da realidade. Eles não sabem o que é a realidade. Já viu vagabundo com arma legalizada na cintura? Deixa de ser ridículo. Ô, Gabriela, acho que nós temos para fechar, hein? Vai mesmo, professor. Acabou de aparecer 25 segundos. Professor, adorei. Fiquei muito feliz. Valeu, Gabriela. Bom estar aqui com você, muito viu? obrigado. Eu que agradeço aí, tá? Abraço. Valeu, abração. Foi maravilhosa aí, a galera. live. Valeu. Foi, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Pessoal, obrigada. Vai ficar salva essa live aqui no IGTV.